O icônico Donald Trump, ex-presidente e figura sempre presente nas conversas, recentemente compartilhou uma mensagem impactante, especialmente voltada para a comunidade cristã. Essa declaração está causando sensação global, despertando a curiosidade de muitos para descobrir o teor do que foi dito. Neste vídeo, vamos analisar cuidadosamente o discurso recente de Donald Trump aos cristãos, onde ele destaca a importância crucial de Jesus Cristo, especialmente durante o período natalino. Trump, que se identifica como cristão presbiteriano, revela suas convicções religiosas e seu orgulho na fé, descrevendo-a como uma via equilibrada no cristianismo. Além disso, exploraremos suas reflexões sobre outras denominações cristãs, como os adventistas do sétimo dia, e como ele se vê profundamente conectado a Deus e à comunidade cristã evangélica. Descobriremos também sua prática regular de frequentar a igreja, marcando presença em eventos significativos como Natal, Páscoa e os tradicionais domingos. Não deixem de notar como Trump destaca a importância de praticar boas ações como parte integrante de sua fé, uma perspectiva única que ele acredita eliminar a necessidade de pedir perdão durante suas visitas à igreja. Este é um mergulho fascinante na vida espiritual de uma figura pública, e tenho certeza de que vocês não vão querer perder nenhum detalhe. Então, preparem-se para uma análise aprofundada e reflexiva. Donald Trump participa de um ritual de comunhão envolvendo vinho e biscoitos, como uma forma de buscar perdão e sentir-se purificado. Trump também enfatiza a importância da Bíblia em sua vida, referindo-se a ela como seu livro favorito. Quando questionado sobre a preferência entre o Velho e o Novo Testamento, ele menciona que provavelmente gosta de ambos. Trump cita versículos específicos, como um de Provérbios que aborda a questão da inveja, e outro de 2 Coríntios 3,17, que ele considera significativo. Para Trump, nada é mais importante do que Deus, a quem ele vê como o Criador Supremo de tudo. Ele lembra a todos do anúncio do nascimento de Jesus em Belém pelos anjos há mais de 2000 anos, trazendo grande alegria. Embora reconheça que a América precisa de um Salvador nos dias atuais, Trump humildemente admite que não é esse Salvador. Ele afirma que o verdadeiro Salvador é Jesus Cristo. Em sua mensagem, Trump expressou suas preocupações sobre a retirada das tropas do Afeganistão e a inflação, destacando sua apreensão em relação à liderança nos Estados Unidos, a qual comparou a uma nuvem escura. Ele atribuiu momentos cruciais na história à Igreja e a Jesus, afirmando que é impossível pensar na trajetória do país sem a influência do exemplo e dos ensinamentos de Jesus. Segundo Trump, a vida, morte e ressurreição de Jesus transformaram o mundo, impactando a história americana, desde a superação da Guerra Civil até o fim da escravidão, a derrota do comunismo e fascismo e avanços científicos. Ele enfatizou que devemos lembrar que Jesus Cristo é a fonte última de nossa força e esperança, em todos os lugares e o tempo todo. Isso, indiretamente, aponta para a crença no profundo impacto de Jesus no mundo, incluindo a antecipação do arrebatamento como um evento significativo na escatologia cristã. Bem, o arrebatamento é uma convicção profundamente enraizada no cristianismo. Essa ideia sugere que, em algum momento futuro, tanto os crentes vivos quanto os falecidos serão levados ao céu para se encontrar com Jesus em sua volta. A base para essa crença está na antecipação de que Jesus salvará todos os membros da igreja. Embora a palavra arrebatamento não seja explicitamente mencionada na Bíblia, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, descreve Jesus descendo dos céus, marcado pelo som de uma trombeta, e os crentes que já faleceram subindo. Em seguida, aqueles que ainda estão vivos serão elevados para encontrar o Senhor nos ares. A crença no arrebatamento muitas vezes está associada à ideia de que os crentes reinarão com Jesus após seu retorno, conforme discutido no livro de Apocalipse. Algumas interpretações sugerem que isso ocorre antes de um período difícil na Terra, enquanto outras acreditam que acontece depois. Essa crença foi interpretada e desenvolvida de maneiras diversas ao longo do tempo,
com diferentes perspectivas entre as pessoas. No século XVI, alguns indivíduos concentraram sua atenção em profecias que antecipavam o fim dos tempos. No século XVIII, e especialmente durante os eventos do século XIX, como o Grande Despertar, houve uma disseminação de ideias relacionadas ao milênio e ao retorno de Cristo nos últimos dias. Isso se intensificou durante a Guerra Fria, quando o temor de conflitos nucleares estava presente. A profecia do arrebatamento tornou-se mais popular e começou a aparecer na cultura popular por meio de panfletos, literatura direcionada ao público jovem e obras como os livros e filmes da série Deixados para Trás. Ao longo da história, várias pessoas tentaram prever datas específicas para o arrebatamento, mas essas previsões frequentemente se revelaram incorretas. Isso destaca a complexidade e a incerteza em torno dessa crença sobre o fim dos tempos. Quanto ao que acontece no arrebatamento, Jesus prometeu que retornaria à terra para levar seus seguidores consigo, confortando-os com a instrução de que não deixassem seus corações se perturbarem. Você coloca sua fé em Deus e em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a você: estou preparando um lugar para você. Se eu for e preparar um lugar para você, voltarei e o receberei para mim, para que onde eu estiver, você também esteja. Essas palavras, encontradas em João 14, 1 e 3, levam alguns a interpretar que Jesus retornará de maneira secreta para arrebatar seu povo da terra, deixando outros para trás. No entanto, é importante notar que Jesus não especificou os detalhes exatos de como ocorrerá o seu retorno. Nesses versículos, outras partes da Bíblia explicam o que ocorrerá quando Jesus retornar. Após ressuscitar dos mortos, Jesus ascendeu ao céu e seus discípulos testemunharam esse evento. Enquanto observavam, viram Jesus sendo elevado e uma nuvem o ocultou de sua vista. Enquanto fixavam os olhos firmemente em direção ao céu, 2 homens vestidos de branco, que eram anjos, apareceram ao lado deles. Esses anjos disseram aos homens da Galileia: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi elevado de vocês para o céu virá da mesma maneira como o viram ir para o céu. Esses versículos destacam 2 coisas importantes. Primeiro, quando Jesus retornar, será o mesmo Jesus que viveu na terra e subiu ao paraíso após sua ressurreição. Em segundo lugar, ele voltará da mesma maneira que partiu para o céu. Quando Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição, ele era visível e físico diante de seus discípulos. A nuvem o ocultou de sua vista, mas inicialmente sua partida foi tangível. Vivendo agora no que é considerado o fim dos tempos, a Bíblia antecipa sinais que indicam esses eventos, abrangendo diferentes aspectos da vida, como a natureza, espiritualidade, sociedade, tecnologia e política. Lucas 21, 1 aborda sinais naturais, como terremotos, fomes e eventos celestiais que podem ocorrer antes do retorno de Jesus. Embora não devamos interpretar cada desastre como um sinal definitivo, esses eventos podem ser como dores de parto, como Jesus descreveu em Mateus 24:8, indicando algo mais significativo por vir. Os sinais espirituais incluem aspectos positivos e negativos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, somos alertados sobre falsos ensinamentos e enganos, evidenciados hoje pelo surgimento de heresias, cultos e práticas ocultas. Por outro lado, Joel 2, 28 e 29 prevê um derramamento do Espírito Santo, manifestado em contínuos reavivamentos e movimentos cristãos, guiados pelo Espírito em todo o mundo. Os sinais sociais indicam uma decadência moral, refletida no aumento da imoralidade, egoísmo e desrespeito pela vontade de Deus. Os valores morais mencionados em 2 Timóteo 3, 1 e 4, que se concentram no egocentrismo e na rejeição da orientação divina na sociedade, apontam para os tempos atuais. Essa reflexão se manifesta nos avanços tecnológicos que facilitam a visualização de certos eventos do fim dos tempos,
conforme descritos no Apocalipse 13. Este capítulo menciona o anticristo controlando o comércio por meio de uma marca e um chip de computador, conceito alinhado com a tecnologia atual. Além disso, as ferramentas de comunicação modernas, como rádio, televisão e a internet, possibilitam a proclamação global do Evangelho, como previsto em Marcos 13:10. Por fim, há sinais políticos, sendo a restauração de Israel em 1948 um cumprimento significativo da profecia bíblica. Isso aponta para a realidade dos tempos finais, mesmo diante de muitos desafios. O papel central de Jerusalém na geopolítica está alinhado com Zacarias capítulo 12, 3. Mateus 24, 6 e 7 prevêem nações em conflito, o que é evidente hoje com a prevalência de guerras e conflitos. Ao observarmos esses sinais, é crucial compreender que ninguém sabe exatamente quando Jesus retornará. O arrebatamento, um evento inesperado, pode ocorrer a qualquer momento, destacando sua natureza surpreendente e o fato de que apenas Deus conhece o momento exato. Isso enfatiza a necessidade dos crentes permanecerem alerta e prontos para encontrar seu Salvador a qualquer momento. Em 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento como algo que acontecerá num piscar de olhos, destacando sua súbita natureza com a reunião dos crentes com o Senhor em questão de segundos. Apesar das diversas previsões sobre o momento do arrebatamento, ele permanece como um mistério divino. Mateus 24, 36 e 39 esclarece que nem mesmo Jesus e os anjos sabem quando isso ocorrerá, encorajando os crentes a viverem prontos para o arrebatamento, que pode acontecer inesperadamente. Quando isso ocorrer, será acompanhado por um poderoso e inconfundível som, audível apenas para aqueles que confiam em Cristo. Esse som é descrito como um grito, a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Antes de encerrar, quero convidar cada um de vocês a compartilhar suas reflexões nos comentários. Como vocês interpretam essas passagens? Estamos todos aprendendo juntos. E claro, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Continuem buscando a verdade e que Deus te abençoe fortemente, hoje e sempre. Amém.